Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de Tapactuan. Tapactuan, conforme a página Nosso Universo afirma, é uma rocha que transborda em mar aberto, na qual há uma pegada gigante. Essa pegada gigante que vocês estão vendo aí na fotografia, ela fica a 440 km de Aceh, na Indonésia. Então hoje a gente vai analisar, afinal de contas, o que é essa dita pegada e qual tipo de evidência essa dita pegada representa. Começando então pelo começo, a primeira coisa que a gente pergunta é: vamos ver um certo background, vamos ver alguma coisa que a gente possa saber a respeito desse local. Então, conforme você pode checar aqui em diversas páginas, é só você pesquisar sobre Tapactuan, você vai verificar que essa pegada de fato fica em Aceh. Algumas pessoas aqui nos comentários estranharam que na verdade tem dois pés direitos, mas na verdade só tem um único pé direito, esse pé direito aqui, e essas duas fotografias são a mesma pegada de ângulos diferentes. Basta você olhar nas rochas que você percebe simplesmente isso, tá? Essas duas fotografias mostram a mesma pegada, a gente tem apenas um pé direito. Não existe um pé esquerdo em lugar nenhum, conforme você pode acabar de checar. Onde fica? Conforme foi dito, de fato fica a cerca de 400 km de Aceh, na Indonésia. Fica nessa região aqui. O local é chamado de Tapactuan Tapa. A cidade pequena aqui é chamada propriamente de Tapactuan e o local em específico é chamado de Tapactuan Tapa. Aqui você pode dar zoom, você pode também fazer isso pelo Google Earth. Aqui no Google Earth a vista antiga, então você pode voltar até para 1980, mas ela não ajuda em nada, tá? A pegada não é visível, afinal de contas, a partir aqui do satélite, ela é muito pequena para ser diferenciável pelo satélite. A vista mais antiga mostra tudo borrado e as próximas vistas evidentemente não mostram nada muito visível, nada muito diferenciável. De qualquer jeito, para você se localizar, você pode pegar aqui o bonequinho do Street View, é para aparecer dois locais. Esse aqui não mostra absolutamente nada de importante, mas esse segundo aqui você consegue ver bem onde fica a pegada. Então, para você chegar na pegada, você tem que passar por essa espécie de passarela. Ela estava bem destruída no momento dessa fotografia em 2018, e aí você tem que passar por algumas pedras para então, afinal de contas, finalmente chegar até a pegada. Os locais, conforme está descrito nesse artigo aqui, que você pode simplesmente traduzir, se você quiser, possuem uma lenda a respeito dessa região. Aqui a gente tem a vista aérea, eu esqueci de mostrar. Aqui fica a mesma passarela que eu já mostrei no comecinho. Essa lenda também está inscrita em umas placas em um monumento, e ela conta mais ou menos o seguinte: tinha uma princesa, essa princesa foi encontrada por um casal de dragões depois que o barco que ela levava naufragou. Essa princesa cresceu numa caverna afastada com esse casal de dragões, ela sempre foi muito bem criada por eles e tudo mais, porém eles não permitiam que ela saísse da ilha e visitasse os humanos no continente, por medo de que ela os abandonaria. Em dado momento, a princesa é deixada sozinha na caverna, os dragões vão fazer alguma coisa que eles precisavam, e ela decide chamar a atenção dos navios que passavam nas proximidades. Um dos navios acaba vindo até a ilha, ela embarca, os dragões voltam, não encontram a filha e decidem procurá-la nas proximidades, mais especificamente nos navios. Eles encontram, começam a gritar, assustam os passageiros, e numa caverna nas proximidades tinha um cara chamado Tapactuan. O Tapactuan estava meditando, mas ele ouve o grito, então ele localiza a origem desses gritos, encontra o navio onde esses passageiros estão, ele muda a forma do seu corpo para um gigante. Eu acho que é a mesma vibe de Attack on Titan, tá? Você adquire a forma de gigante, então ele luta contra os dragões, envolve uma batalha intensa. Uma ilha no oceano é destruída e separada em 99 pedaços. Atualmente essa é uma espécie de origem lendária para uma ilha que é justamente separada, no que, claro, não são literais 99 pedaços, mas é uma ilha bastante fragmentada, conforme você pode checar quando eu fizer a pesquisa aqui no Google Maps. Então corresponde a essas ilhazinhas pequenas na região. O sangue do dragão é esparramado pela costa, o fígado, o coração também. O dragão fêmea foge, colide com uma ilha, a ilha parte em duas. Isso também explica a origem lendária de uma das ilhas da região. A princesa
consegue ter uma vida normal em meio aos seres humanos. O Tapactuan deixou uma série de evidências de que ele esteve na ilha, a gente vai falar delas daqui a pouquinho. E a lenda basicamente termina assim: Tapactuan então vai para um ponto de descanso, onde hoje é conhecido como a tumba do Tapactuan. Aqui, onde está marcado com 3, a gente tem o local que hoje os moradores da região consideram como a tumba do Tapactuan. Aqui em 1, a gente tem uma formação de pedras que seria o bastão do Tapactuan, e aqui em 2 a gente tem uma outra formação de pedras que seria o chapéu do Tapactuan. E claro, a gente tem a pegada do Tapactuan, que é justamente o motivo desse vídeo. Perceba que aqui em 1 e 2, isso aqui não é um bastão, isso aqui não é um chapéu, isso aqui é simplesmente uma pedra. A gente percebe claramente que é só um caso de pareidolia e não é nem uma pedra tão semelhante assim. No caso de 3, é simplesmente um monumento sagrado, um local que os moradores veneram, então aqui não tem absolutamente nada demais para ser analisado. E claro, o tema desse vídeo é a pegada. Agora, se você viu as fotos dessa pegada, talvez você tenha notado que ela parece um pouco artificial. Talvez você tenha percebido que aqui entre os dedos a gente tem uma formação que não parece nada natural. Aqui a gente tem o próprio contorno da pegada feito de um material que destoa das rochas ao redor, que são mais escuras, mais cinzas. Aqui você percebe que tem algum tipo de material entre as rochas, que também não faz parte da geologia da região. Mas é claro, dizer que parece artificial não é um argumento suficiente. Vamos analisar mais um pouquinho. Eu comecei vendo o que os moradores falavam, afinal de contas, sobre a região. Eu achei algumas reviews no Google Maps que motivaram a fazer uma pesquisa mais aprofundada. Então é dito aqui, em função da forma da pedra que é parecido com o Tapak, esse local é chamado de Tapactuan, mas a forma da Tapak foi novamente feita com cimento e dessa forma não é mais original. Deveria ter sido mantida como original para preservar a sua autenticidade. E a gente tem uma outra revisão aqui que diz que, como esse local foi cimentado, ele não parece natural. Então as pessoas deveriam ter deixado do jeito que estava originalmente, apesar de ser feio, aqui na opinião dele. Eu então fiz mais pesquisas, pesquisando, claro, por Tapactuan Tapa, entre aspas, e depois por Semen, entre aspas. Semen é a palavra indonésio para cimento. Eu sou muito sortudo que essa busca não trouxe nenhum resultado indesejado, para ver, afinal de contas, o que as pessoas falavam. Uma delas, de 2017, diz que a forma não é mais original e que os guias dizem que isso foi feito para que o local não desaparecesse pela ação do oceano. Uma de 2018 diz que o cimento, mais uma vez, faz com que o local não fosse mais original e que a autenticidade deveria ser preservada. Uma de 2017 diz que o local já foi reparado com cimento. Aqui está a versão traduzida, mas todas elas são versões em indonésio, que eu peguei de pessoas da região. Depois a gente tem uma postagem de 2013 que também diz que a pegada foi cimentada para evitar que ela se perdesse com a ação do oceano. Uma de 2018 diz mais uma vez que a pegada parece ser artificial e ter sido então intencionalmente cimentada. E uma de 2014 lamenta que a pegada tenha sido cimentada porque isso acabou com a autenticidade do local. Ou seja, os moradores locais já sabem e concordam que essa pegada foi alterada e concordam que isso compromete a sua autenticidade. Para dar um exemplo de por que isso é importante, eu vou mostrar com pintura. Então aqui a gente tem um caso de restauração de uma pintura que não compromete propriamente a autenticidade da obra, não compromete as características da obra, ao menos até onde eu entendo de arte. Aqui a gente tem uma restauração que totalmente compromete as características da obra original. Então é uma resposta interessante. Você, afinal de contas, quer usar esse local como uma evidência de gigantes, por exemplo, você precisa saber o quanto desse local é adulterado e quanto não é. Felizmente, o Facebook agora tem uma ferramenta que permite você fazer busca por data retroativa. É meio mal feita ainda, porque você só pode especificar por ano, então isso ainda não garante que as coisas do ano vão estar ordenadas, mas é melhor do que nada. Então eu fiz uma busca voltando no tempo, ano a ano. Aqui a gente tem 2016, aqui a gente tem 2014, aqui a gente tem 2013, aqui a gente tem várias fotos de 2012, como essas aqui, e aqui a gente tem ela em 2010. A moral da história dessas fotografias é que a pegada vai ficando mais artificial, digamos assim, quando você volta no tempo. Isso é uma evidência de que a gente de fato está se aproximando cada vez mais da verdade
quando faz essa volta. Como que eu sei disso? Pelo contorno. O contorno aqui em 2016 e mesmo atualmente está bem mais da mesma cor que as rochas ao redor, e conforme você vai voltando no tempo, o contorno está cada vez mais claro, conforme você pode notar. No interior da pegada a gente tem crescimento de algas, etc. Isso não é um bom parâmetro, que você pode simplesmente limpar, mas a questão é que o contorno vai ficando cada vez mais branco e cada vez mais claro conforme você volta no tempo. Pois bem, aí você chega em 2009 e você encontra a prova cabal de que essa pegada foi cimentada inteiramente, tá? Aqui a gente tem a pegada inteirinha de cimento, aqui a gente tem um balde, aqui a gente tem um cara segurando um saco. Isso aqui é provavelmente uma fotografia do momento em que a pegada foi restaurada. Em outras palavras, toda essa forma que você tem aqui atualmente, tudo isso foi feito, na verdade, no dia 9 de setembro, nas proximidades do dia 9 de setembro de 2009, e, portanto, a pegada que a gente tem hoje é artificial. A restauração aqui está mais para a restauração daquela pintura toda deformada do que para uma restauração própria, porque eu posso fazer uma dessas no meu quintal. A moral da história é essa: eu posso ter uma igualzinha no meu quintal, e se você vê isso no meu quintal, você não vai pensar, o Natanael restaurou uma pegada de gigante no quintal. Não, o Natanael mandou fazer uma pegada de gigante no quintal. É exatamente o que a gente tem aqui. Uma pegada feita inteiramente a partir do cimento, inteiramente moldada. Então você não pode usar praticamente nada do que está aqui como evidência de qualquer coisa, tá? Isso aqui foi feito em 2009, não em milênios atrás, por um gigante. Mas aí vem a pergunta: ok, como que a pegada parecia antes de 2009? Porque a gente já tem a foto que adulterou tudo, claro, tá provado, mas se a gente tivesse uma foto anterior, a gente poderia falar, não, a restauração realmente ferrou com toda a evidência, mas essa foto aqui mostra como ela aparecia antes. Pois é, eu fui atrás também dessa busca. Infelizmente a resposta é um tanto decepcionante. Não tem nenhum resultado que mostre a região num ângulo satisfatório. A única coisa que eu achei é essa fotografia aqui, de 16 de julho de 2009, então meses antes da restauração, que mostra uma coisa que não parece absolutamente nada com uma pegada. Ok, dá para entender um dedo aqui, outro aqui, mas isso aqui é uma pegada do mesmo jeito que o buraco na minha rua é uma pegada, e o buraco na minha rua não se formou como uma pegada, portanto isso aqui pode também não se formar como uma pegada, pode se formar de qualquer outra forma. Agora vem a questão, afinal de contas, o que é isso? Claro, está marcado como Tapactuan, mas afinal de contas, o que é esse dito buraco? Eu fiz uma correlação. A correlação que eu fiz depende dessa imagem aqui. Então eu fiz um paralelo entre elementos dessa fotografia e elementos nessa fotografia. Perceba que esse laguinho aqui corresponde a esse laguinho aqui. Aqui a gente tem uma pedra mais elevada. Aqui, vista de cima, claro, a gente tem praticamente um platô, digamos assim, e aqui a gente tem uma formação parecida. Aqui a gente tem uma outra elevação, e aqui a gente tem essa bordinha, outra bordinha. Nessa fotografia, a gente tem essa linha, claro que corta a fotografia. Eu imagino que seja a mesma linha feita aqui, desse jeito. O que a gente pode tirar? Nessa foto, a pegada está onde eu passei essa seta em verde. E nessa fotografia? Pois bem, nessa fotografia a pegada deveria estar no mesmo lugar em que eu passei essa seta em verde. Eu acho que você vai concordar comigo. Se isso aqui é toda essa forma, tá aqui, então a pegada deveria estar aqui. Mas não tem pegada nenhuma. A hipótese mais provável para explicar isso é que, na verdade, a pegada original, o que originalmente era a Tapactuan Tapa, a pegada do Tapactuan, era isso aqui. Originalmente, entendia-se que isso aqui, essa forma aqui, fosse a pegada do Tapactuan. Assim como, claro, os demais locais. Os demais locais não parecem um chapéu com tanta exatidão, nem um bastão com tanta exatidão, conforme eu mostrei para vocês aqui. É só a pegada mesmo que, de fato, parece muito com uma pegada. Então, isso aqui originalmente era a pegada do Tapactuan, e a restauração de 2009 não foi uma restauração. Na verdade, foi uma construção de um pé, bem pé mesmo, do lado da pegada original. Então a pegada original está aqui ainda, está preservada, você pode ir lá ver, mas fizeram um pé do lado e agora isso é entendido como sendo o Tapactuan Tapa, ao passo que na verdade o original seria isso aqui. Essa é uma das hipóteses, claro. Essa hipótese dá uma justificativa razoável para por que não tem outras fotografias anteriores a 2009 mostrando a pegada, simplesmente não tem em lugar nenhum, não encontrei.
Explica também por que esse cara foi lá visitar o local, tirou uma foto do lado da pegada e não mostrou pegada de verdade nenhuma, porque claro, esse pé aqui não existia em 2009, só tinha pedra ali, a pegada de verdade era essa aqui. E, claro, assim como os outros dois locais, o bastão e o chapéu, também quase não há fotografia deles até hoje na internet, isso aqui também faz sentido não ter, porque não é um lugar tão interessante quanto esse pé que hoje nós temos. Nesse caso, então, como eu disse, felizmente a evidência original não foi destruída e a evidência original, então, é simplesmente pareidolia, como no caso do chapéu e do bastão. A evidência que a gente tem hoje não é uma evidência, é simplesmente uma escultura, digamos assim, feita em 2009. Tem duas hipóteses alternativas, claro, eu não posso só mostrar essa. A primeira hipótese é que, na verdade, essa fotografia está num ângulo muito ruim, muito infortuno, que não mostra o pé. É possível que isso aconteça, fotografia às vezes é uma coisa um tanto ingrata, tá? Para permitir que esse tipo de coisa aconteça, tem uma certa elevação, então dá para você imaginar isso, mas claro, ainda assim, não parece uma hipótese muito convincente. Você precisa de um ângulo bem específico e você precisa explicar então por que esse cara não fotografou o pé e por que ninguém fotografou o pé antes dele. A segunda é que, na verdade, essa fotografia mostra qualquer lugar que não seja Tapactuan. Também é difícil de acreditar porque o cara marcou como Tapactuan propriamente. Então, imaginar que isso aqui é um lugar bastante parecido com esse aqui. Então, imaginar que essa foto, na verdade, mostra um lugar bastante parecido com esse aqui, que eu mostrei 4 características que batem, mas em outro canto de Tapactuan, também parece um tanto estranho. De qualquer jeito, se uma dessas duas hipóteses que eu apresentei agora estiverem certas, então a gente não pode dizer nada sobre a pegada que a gente tem hoje, tá? No melhor dos casos, para alguém que queira defender isso, a gente não pode dizer nada porque a pegada foi adulterada totalmente, e no pior dos casos, a gente classifica como apenas pareidolia, como é a pegada original. Eu tentei contatar os moradores locais. Eu fiz uma postagem no Reddit da Indonésia para falar sobre isso, dei aqui todos os detalhes. Ninguém me deu uma informação, digamos, muito consistente, mas uma pessoa mandou que essa aqui é o melhor que ele pôde encontrar, não parece com nada como está agora. Aí você abre o link que ele mandou e você vai encontrar a mesma fotografia que eu já mostrei para vocês. Aliás, aqui inclusive, quando eu vi essa resposta, não estava datado. Aí eu fiquei meio, ok, que garantia eu tenho de que isso aqui é anterior? Mas só depois eu encontrei no Facebook e confirmei. De fato, é anterior e o morador local aqui está dando um certo indício de que isso aqui era, de fato, o Tapactuan antes da restauração. Aí eu fiz a pergunta também no post do Facebook. Uma pessoa me disse que deveria perguntar para os mais velhos. Aqui a tradução do Facebook diz com a mesma idade, mas a do Google diz fazer mais perguntas para os mais velhos. E a segunda aqui diz que eu deveria ir lá para conversar com o povo. De fato, isso seria o ideal, mas a gente não tem condição. O outro cara até menciona o coronavírus. Antes o coronavírus fosse o maior impedimento para ir para a Indonésia conversar com o povo. De qualquer jeito, eu fiz as mesmas perguntas para duas pessoas, para a pessoa responsável por essa foto e para a pessoa responsável por essa foto, mas nenhuma delas viu a minha mensagem até a publicação desse vídeo. A gente pode então para as conclusões. O sítio atual do Tapactuan não pode ser usado como evidência da existência de gigantes, porque a pegada foi inteiramente feita com cimento. Em setembro de 2009, a gente encontrou fotografias dessa e os moradores concordam, a restauração compromete a autenticidade. A gente achou apenas uma foto antes da restauração. É bastante provável que, na verdade, essa foto comprove pra gente que a pegada original é essa aqui. Essa formação, esse laguinho aqui, maior e com menos forma de pegada. E isso aqui seja apenas uma escultura feita depois, sem nenhum significado perante a pegada original. Nesse caso, é mera pareidolia. Se essa hipótese estiver errada, então a gente não pode dizer nada sobre a pegada original. Isso continua não sendo uma evidência válida. Um dos moradores confirmou que essa fotografia mostra a pegada antes da restauração e, se você pretende avançar minha pesquisa, então eu acho que um bom caminho é tentar levantar mais informações sobre o local antes da restauração. Talvez fotos históricas, relatos escritos, qualquer coisa do gênero. Eu não consegui, eu acho que eu já exauri todas as minhas vias. E claro, se você ainda está insistente nisso ser
uma pegada de gigante, imagina que fosse na verdade uma pegada de dinossauro. Imagina que eu te mostrasse isso aqui e falasse, olha a pegada do dinossauro, e ao mesmo tempo você achasse uma foto da pegada do dinossauro feita no cimento. Como que você argumentaria? Responde essa questão e aí verifica se usar essa pegada, afinal de contas, que foi inteiramente forjada do cimento, é uma forma válida de trabalhar com evidência ou não. Valeu para você que assistiu, a gente se vê. Falou!